Olá, turma! Muito boa tarde! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, nós vamos estudar os meios de comunicação, transporte, integração no Brasil e do mundo, priorizando aí a questão dos transportes e da integração. O que é transporte? É fluxo, é logística. Transporte é serviço. Logística, porque o transporte nos dá apoio para as outras atividades. Serviço, naturalmente, porque quem está transportando está fazendo uma prestação de serviço. Além de serviço e logística, o transporte ele é fluxo. Fluxo, turma, é circulação. Circulação de mercadorias, produtos, pessoas. E no nosso episódio de hoje, nós vamos analisar o papel das tecnologias na área de transporte para o desenvolvimento do processo de globalização e suas implicações socioespaciais. Turma, porque os transportes estão intimamente ligados à globalização. E globalização é, a grosso modo, internacionalização da economia. Ou seja, é a economia ganhando o mundo. Quando se fala de globalização, se fala de economia, de atividades econômicas que vão ganhar o mundo. E transporte é um fator essencial, tanto os transportes como a comunicação. Tanto os transportes quanto a comunicação. Porque sem transporte e sem comunicação, seria impossível a globalização, seria impossível a internacionalização da economia. Bom, observa essa leitura. Transporte é o movimento de pessoas e mercadorias entre locais. O campo de transporte apresenta diversas características a nível de infraestrutura, veículos e operações comerciais. Por infraestrutura, entende-se a rede viária, de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial, tubular e etc., que é usada assim como os terminais, como estradas, aeroportos, estações ferroviárias, portos, terminais de autocarro e todo tipo de equipamento similar. Olha, gente, transporte é movimento, é fluxo, como eu falei anteriormente. Transporte é circulação, é movimento, é fluxo de pessoas, mercadorias, dinheiro, matéria-prima, produtos industrializados, animais e vai embora. Tudo que está sendo deslocado de maneira sistemática é transporte. E o transporte, nele está inserido a infraestrutura, como os veículos, as estradas, as vias. Eu classifico as duas estruturas de transporte. Quais são as duas estruturas? Primeiro, as vias. As vias, gente, as vias são os trajetos. Os trajetos do transporte. Atenção, turma, a transporte. Beleza. A via é o trajeto ou os trajetos do transporte. Quando eu digo vias, eu tenho a rodovia, ferrovia, fluviovia, aerovia. As vias são as estradas, gente, são as linhas de trem, as rotas aéreas. Os aviões, gente, quando decolam para um destino, eles traçam uma rota de voo. Seria a via aérea, onde
a aeronave vai percorrer. Uma embarcação, um navio que se lança ao mar, também obedece uma rota marítima. É a via, o mar, aonde o navio vai circular. No caso do avião, o ar por onde ele vai circular. E é importante saber as vias, tá? Principalmente dos aviões. Você vai imaginar um avião voando num espaço aéreo junto com centenas de outras aeronaves. Olha só. O espaço aéreo, turma, nesse exato instante, está recheado de aeronaves circulando. E essas aeronaves não podem, naturalmente, se chocarem. Há um risco? Não. É mínimo na realidade. Porque as rotas aéreas obedecem a uma demarcação, ou seja, você tem as linhas aéreas de ida e de volta. Elas são umas sobre as outras. Por exemplo, um avião que decola de Teresina para Brasília e um outro que decola de Brasília para Teresina, eles obedecem a alturas diferentes, porque eles estão no sentido contrário e em sentido inverso. Então tem que obedecer. A altura, um vai mais baixo e outro vai mais alto. Então existe todo um cuidado. Então, nos transportes, as vias, rodovia, ferrovia, aerovia, fluviovia, tudo isso são os trajetos. E nós temos o transporte. O transporte, que são quem? Os veículos. Veículos. Quando eu falo veículos, eu não estou me referindo apenas ao carro, ao automóvel. Automóvel é um veículo de movimentação em rodovias. Mas um veículo aéreo é um avião, um veículo marítimo, são as embarcações. Os veículos, não imagine somente veículo automóvel, carro, não. Os veículos, turma, você vai imaginar todos os meios. O avião, o carro, o trem, a moto, submarino, o drone. Então, quando se fala em transporte, eu tenho que analisar os veículos e as vias. Veículos e as vias. Como eu te falei, as vias são os trajetos. É um trem? Não, é uma linha de ferro. Um trilho? É uma estrada? É uma rota marítima, uma rota aérea? E o transporte é quem se locomove, né? Aí, eu estou lhe mostrando o universo dos transportes. Na imagem que vocês estão vendo, uma embarcação, um avião, uma van e um caminhão, aí são os veículos que circulam sobre as vias. Conclusão, para existir os transportes, estruturalmente, nós temos que nos preocupar com as vias e com os transportes, com os veículos. Por exemplo, no transporte rodoviário, há uma preocupação com os veículos, com os carros. Ok. É essencial, é natural, é primordial. Mas a gente tem que se preocupar também com as vias no rodoviário, que são as estradas, as avenidas, as ruas. Se elas não estiverem funcionando, isso vai prejudicar. Não adianta eu ter carros potentes, modernos, rápidos, eficientes, na quantidade certa de carros, mas se eu não tiver as vias de maneira conservada, estruturada, adequada, aí eu vou ter o quê? Prejuízo. No Brasil, que eu diga, com muitas estradas esburacadas e deterioradas, e por construir, por terminar, essas vias, as rodovias, onde circulam o transporte rodoviário, isso vai ser comprometimento. E quem paga por isto é a população, é a economia brasileira, se nossas estradas não vão bem. Eu queria falar um pouco sobre transporte aquático. Olha só, transporte aquático. Acompanhe a leitura. São aqueles realizados em águas oceânicas,
ou fluviais, no caso os rios, podem transportar pessoas ou cargas, podendo citar como exemplo os meios de transportes aquáticos, como navios de cargas, de passageiro, balsas que transportam automóveis, motos e pessoas. E embarcações de transporte de pessoas em rios. Olha, gente, o transporte aquático, ele é um transporte muito eficiente, cheio de virtude. A primeira virtude do transporte aquático é a carga. Ele é um transporte que leva muita carga. Aqui para nós, né? Os maiores navios são os que mais levam cargas de todos os meios de transporte. Aqueles navios transatlânticos, repito, navios transatlânticos, eles conseguem levar mais carga do que qualquer outro meio de transporte individualmente. O transporte aquático, ele é considerado um transporte limpo. Como assim limpo? Ele não polui? Ele não consome combustível? Ele não contamina o ar? O transporte, por exemplo, um navio. Professor, um navio quando está funcionando, ele libera fumaça. Todas as embarcações consomem combustível, liberam fumaça. Por que você está falando que ele é considerado um transporte limpo se o navio libera fumaça? Aí é a relação. É o que nós chamamos de custo-benefício. Custo-benefício. Não entendi. Vai entender agora. Vamos lá. Um navio gigante transatlântico lança fumaça, polui o ar. Um caminhão consome combustível, também polui o ar. Então, o caminhão polui o ar e o navio também polui o ar. Beleza. Os dois poluem o ar. A pergunta é, os dois poluem o ar? Só que o caminhão transporta menos carga do que o navio gigante. É o chamado custo-benefício. Pela quantidade de ar, de carga que ele transporta, repito, pela quantidade de carga que ele transporta, ele polui menos. Ah, o navio polui, mas olha a quantidade de carga que ele transporta. Pega um caminhão, aliás, pega um navio e a quantidade de carga que ele transporta. Quantos caminhões seriam necessários? Centenas de caminhões. Um navio transporta o equivalente a centenas de caminhões. Ah, professor, agora eu entendi. Eu tenho centenas de caminhões que levam o que um navio só leva. É por isso que ele é considerado transporte limpo. Por quê? Porque apesar de poluir, em uma viagem, ele leva o equivalente a centenas de caminhões que vão poluir muito mais. É o custo-benefício, a quantidade de tonelada que ele leva pela quantidade de poluição que ele emite. Ele é limpo. Ele é limpo. Outra, a via, gente. A via é por onde ele vai se deslocar. A pergunta que não quer calar, né? Qual é a via dos navios marítimos? É o mar. E o mar, o que você tem que fazer? Nada. O mar, pessoal, não é uma estrada que eu tenho que mantê-la, construí-la, não é uma linha de trilho. Olha só a economia dele. São as águas. Ele se movimenta pelas águas. Então, eu não vou gastar dinheiro. Claro que eu vou ter que construir o porto. Mas no rodoviário eu tenho que construir a rodoviária. No aéreo eu tenho que construir o aeroporto. Todos têm que construir os pontos fixos. E ele constrói o porto para ele existir. Ok. Mas não tem que estar mantendo o mar. O mar está ali, está de boa.
No caso dos rios, também, mas só que no caso dos rios, existe a necessidade de manter o rio navegável, não deixando assorear, ou seja, cair sedimento sobre o rio. Aí é uma vantagem, né? Mas o marítimo não, a água está lá. Então a via ela é natural. É a água, gente. Não precisa estar construindo, reformando a água. Está lá de boa. Beleza? Isso aí é o transporte aquático. É um transporte que leva muita carga, transporte limpo. A via é natural. Beleza. Aí eu tenho um transporte aquático. Olha, se você me perguntar quais os países que se destacam no transporte aquático, aí eu vou citar o Japão, a China, Estados Unidos, boa parte dos países europeus, porque são países que comercializam com o mundo inteiro, compram e vendem do mundo inteiro. Países que têm relações comerciais muito fortes, que têm uma economia rica, que produzem, e para produzir tem que comprar muito, e vendem muito, são países que desenvolveram um transporte marítimo muito forte. Eu destaco aí os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, que comercializa com o mundo, que vende para o mundo. Consequentemente, precisa de transportes. Os maiores navios, as maiores rotas marítimas, ou estão indo para os Estados Unidos, para a Europa, China, Japão, Índia. O Brasil, gente, tem um transporte marítimo? Tem, um transporte marítimo forte, razoavelmente forte. O nosso porto, que é o Porto de Santos, no litoral de São Paulo, o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, tirando os Estados Unidos e o Canadá. O maior porto da América, tirando os Estados Unidos e o Canadá. O maior porto da América é o de Santos. Nós temos um grande volume de cargas nos nossos portos aqui no Brasil, porque o Brasil é um país industrializado, compra muita matéria-prima e vende, compra muito produto industrializado e vende muito produto, muita matéria-prima. Nós somos os maiores exportadores de soja, milho, algodão, laranja, carne, frango e minerais. E toda essa matéria-prima que extraímos ou produzimos, ela é exportada, a maior parte dela. Com isso, o Brasil também fala alto no transporte marítimo. Olha, gente, uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, ainda sobre o transporte marítimo, é que quando se fala em transporte marítimo pelo mar, é entre continentes, é de um país para outro. E é verdade, mas não somente. Existe um transporte marítimo entre portos de um mesmo país. Repito, transporte marítimo em que as embarcações circulam entre portos do mesmo país. Aqui no Brasil, só o que existe, embarcações que saem do porto de Pecém, que é aqui em Fortaleza, e vai até o porto de Suape, no Pernambuco, desce até o porto de Vitória, no Espírito Santo, vai até o porto do Tubarão, Porto de Santos. Que história é essa, professor? Turma, olha só, eu tenho aqui o mapa do Brasil e os seus portos. O Brasil tem centenas de portos. E o que tem de embarcações, olha só, que ficam circulando de um porto para outro dentro do Brasil. Professor, porque às vezes é mais barato, pela quantidade, transportar entre portos do que por dentro do Brasil. Imagina uma carga que vai sair do Porto de Santana. Onde é que fica o Porto de Santana?
O Porto de Santana, ele fica próximo de Macapá, no estado do Amapá. Olha aqui. Estado do Amapá. Aí aqui eu tenho o porto de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Aí tu imagina, um navio, aliás, eu tenho que levar uma carga de soja. Soja não, vamos botar aí búfalo, carne búfalo, só que tem ali no Pará e no Amapá. Aí eu teria que levar vários caminhões, teria que usar vários caminhões para trazer, passando pelo Brasil todinho. Se eu tenho uma grande quantidade de carga que saia do Amapá para o Rio Grande do Sul, por caminhões, eu teria que designar vários caminhões cortando o interior do Brasil. Enquanto um navio grande faz o serviço. Aí o que é que o navio faz? Sai e vai cortando o litoral e chega até o Porto do Sul do Brasil. Ah, professor, só o que tem são embarcações que ficam navegando e transportando de um porto para outro do mesmo país. O nome desse transporte é chamado de cabotagem. Olha o nome dela, turma. Cabotagem. Cabotagem é o transporte marítimo entre portos do mesmo país. Olha, gente, uma questão nossa, um problema sério do Brasil, são os nossos portos obsoletos. O que quer dizer isso? Superados tecnologicamente, atrasados, para melhor dizer, pequenos, sem infraestrutura moderna. Gente, é impressionante. Eu já vi várias e várias reportagens sobre um dos maiores portos do mundo, que é o Porto de Roterdã, na Holanda. Comparado ao Porto de Santos, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o Porto de Roterdã é infinitamente melhor, moderno, estruturado, computadorizado, equipado, robotizado e bem operado pelos que ali trabalham. Os nossos portos, turma, precisam muito dessas tecnologias modernas, infraestrutura moderna, gerenciamento atualizado. Isso nos compromete muito. Para você ter uma ideia de um impacto disso, se você for ao Porto de Santos, no litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, você vai encontrar caminhoneiros lá no porto esperando dias para descarregar o seu caminhão. Gente. Aí formam filas de caminhoneiros. O caminhoneiro chega, ei, cheguei no porto. Calma aí, meu amigo, você ainda vai esperar a sua vez. Rapaz, mas não diga um negócio desse. Digo, com certeza. E aí o que acontece? Aquela carga fica lá parada, o caminhoneiro esperando. Isso é um entrave, é um gargalho, é uma pedra no nosso sapato da economia, vamos dizer assim. Isso impacta, gente, na quantidade e na distribuição e no tempo de entrega. É por isso que às vezes a gente pede parceiros comerciais, porque os parceiros lá fora, turma, eles são exigentes. Eles dão o tempo mínimo para a mercadoria deles chegar. Quando eles compram, por exemplo, algumas toneladas de soja, eles querem que essa soja seja entregue no tempo certo, porque a partir daí ele vai trabalhar com essa soja. Se a entrega dessa soja atrasa, o que vai acontecer, turma? Se a entrega dessa soja atrasa, o cliente vai se chatear, o parceiro vai dizer, vou mais comprar do Brasil não, tem rumo não, atrasa muito. E o pior é que esse atraso impacta no próprio preço
da mercadoria. Gente, então a economia sente. Investir nos portos, no transporte marítimo, é investir na economia. Lógico, investir na economia. Vamos lá. Olha só, turma. Tá para cá. O transporte aéreo. Olha ele aqui, turma. O avião. Transporte aéreo, turma. Acompanha a leitura. Esse tipo de transporte mais caro. Por outro lado, apresenta a vantagem de ser mais rápido. Os dois tipos mais usados são aviões para transporte de cargas e passageiros e os helicópteros, mais usados para o transporte de passageiros. Olha, gente, o transporte aéreo. Eu vou começar por esse caro aí que ele falou. O transporte aéreo, ele é caro realmente. Por quê? Aeronaves não são baratas, primeiro motivo. Aeronaves não são baratas. A manutenção delas também exige grana. Meus amigos, as aeronaves, cada compartimento e peças e equipamentos tem que obedecer rigidamente uma quantidade de hora de voo. É assim com os nossos carros, só que a gente acaba descomprometendo, descumprindo. Por exemplo, as peças principais dos nossos veículos, elas têm o tempo em quilômetro de uso. A cada tantos mil quilômetros tem que trocar essas peças. A cada tantos mil, o outro troca-se essas outras peças. Ah, professor, então... E os aviões são do mesmo jeito, turma. Os aviões são do mesmo jeito. Cada pecinha, equipamento, o conjunto de peças, setor da aeronave, tem que ser trocado, mantido, consertado, feita a manutenção a cada tantos mil quilômetros de cada peça. Isso é muito caro. Ou seja, a aeronave, quando construída, que vende, já é cara. As peças, caras. A manutenção, cara. E existe um outro fator que muito influencia no preço. O combustível. Ah, meus amigos, uma aeronave dessa, esses aeronaves comerciais que nós temos, né? Esses Airbus, né? Esses aviões bimotores, eles consomem muita gasolina. Uma viagem a um grande... Porque trata-se de várias ou mais de uma ou duas turbinas. E uma turbina daquela, turma, consome muito combustível. Isso encarece. Até porque, vocês sabem, recentemente, o preço do combustível, devido ao aumento do preço do petróleo, vem aumentando significativamente, ou seja, exponencialmente, ou seja, elevando rapidamente. Isso encarece o preço da. Um outro fator são os aeroportos. Aeroportos, tudo. Para construí-los, mantê-los, não é barato. Então, se eu somo aeroporto, combustível, preço da aeronave, manutenção da aeronave, isso vai dar igual a quê? A um transporte muito caro. Não justifica, gente, mas as passagens aéreas só sobem no Brasil. Pagamos uma das mais caras passagens aéreas do mundo. Isso aí prejudica o transporte, né? Muitos brasileiros nunca nem voaram. E não vão voar. E esse transporte, ele tem as vantagens. Qual é? Ele é um transporte rápido. Naturalmente, né, turma? É o mais rápido dos meios de transporte. Nenhum transporte alcança a velocidade constante dos aviões. Isso encurta a distância. Vocês têm que ter uma noção, turma, dos efeitos da rapidez do avião para tudo. Foi graças a essa rapidez do avião que nós tivemos uma circulação de mercadorias, produtos, pessoas
em uma agilidade muito maior, como nunca tinha se visto. Ao ponto de você, em poucas horas, estar em qualquer lugar do planeta, turma. Para você ter ideia, isso aí foi uma grande evolução da humanidade, o transporte aéreo, porque devido à sua velocidade, a gente se desloca facilmente. Isso estreita o comércio, o turismo. Ou vocês acham que um turista está disposto a ficar vários dias dentro de um navio para conhecer o Brasil? A não ser que seja um cruzeiro. Mas quem não gosta de cruzeiro e quer visitar o Brasil, se não tivesse o avião, teria que passar vários dias na embarcação para conhecer o Brasil. Não viria, gente. Agora hoje, né, com o transporte aéreo, as pessoas rapidamente chegam ao seu destino. Sem falar que é um transporte seguro. Ah, professor, aí eu não concordo, não. Dizer que o avião é seguro, eu não concordo. Por que você não concorda que o avião é seguro? Professor, um avião é perigoso, ele está voando. Vamos lá. Acidentes aéreos ocorrem, lógico. Mas olha a quantidade de acidentes aéreos que nós temos durante um ano, por exemplo, aqui no Brasil. É muito pouco. E normalmente esses acidentes aéreos ocorrem envolvendo aviões pequenos, monomotores, bimotores pequenos. Esses aviões comerciais aí que se compra por empresários, né, e artistas. Nós tivemos aí o caso da nossa saudosa Marília Mendonça, né, que nos deixou uma grande artista, compositora, cantora, produtora, uma expressão musical brasileira, que infelizmente sofreu um acidente aéreo, mas olha lá, pode ocorrer com qualquer aeronave, mas as pequenas, turma, são mais expostas, mais vulneráveis aos acidentes aéreos. Agora, quando você fala em aviões gigantes, esses comerciais da Gol, da Latam, da Azul, são Airbus, né? São aviões feitos aí para durarem muito e longas distâncias e foram feitos para transporte de cargas e pessoas. Esses estão sob supervisão rígida, até porque para uma empresa aérea dessa não é interessante relaxar na manutenção da sua aeronave. Não é interessante. Ah, vamos economizar. Não. Eles não pensam assim. As companhias aéreas não pensam assim. Porque, do contrário, essa economia pode gerar um acidente de um avião, que isso gera um prejuízo gigantesco, principalmente para a imagem da empresa e para o financeiro. Existe indenização nesse caso, existe uma tragédia, né? É uma tragédia. E, consequentemente, essas empresas investem pesado na manutenção, fiscalização, acompanhamento das suas aeronaves. Não dispensam, porque sabem. Mas por que o transporte aéreo ele é seguro? Como eu te falei. Vamos lá. A quantidade de acidentes que ocorrem nas rodovias são inúmeros. O que eu vou dizer é uma coisa bem cruel. Mas todo dia morre gente nas estradas no Brasil. Todo dia. Todo dia morre pessoas nas estradas do Brasil. E não é uma só não, gente. Vocês sabem disso. Então, quantas pessoas morrem de acidentes aéreos no Brasil no mesmo tempo? Ah, nós passamos de meses sem ter um acidente aéreo. Então, pela quantidade de pessoas que usam, ele é considerado um transporte seguro. Ah, eu não confio em avião. Beleza, você vai ter o medo, é natural. Medo de voar, medo de altura. Porque num voo existem 3 fobias, vamos dizer assim, né? O medo da altura, por estar lá vários quilômetros do chão. O medo de voar, ou seja, do avião cair, não confiar no avião.
E um medo que é o meu medo, confessando, é o meu medo, é a claustrofobia. Claustrofobia. Ambiente fechado. Quando se encontra numa aeronave, você não tem como sair, né? Lá em cima, eu quero descer. Não, você não vai descer. Não vai descer. E o claustrofóbico, que é o meu caso, medo de lugares fechados, mas é impressionante como o meu medo do lugar fechado, ele se restringe ao avião. Cada viagem é um tormento, quando eu sinto que ela vai se aproximando. Mas é só medo, é fobia psicológica. Mas nas estatísticas, pela quantidade de passageiros transportados, pela quantidade de acidentes, que é mínima, é considerado, turma, o meio de transporte, devido à quantidade que leva e a quantidade mínima de acidente que ocorre, é bom repetir isso, né? O transporte aéreo é considerado o mais seguro dos meios de transporte. Olha só, o avião, professor, a aviação, transporte aéreo é considerado, repito, pela quantidade que leva e acidente que ocorre, é considerado o mais seguro que existe. O mais seguro que existe. Ah, professor, ainda bem. E é um transporte eficiente. É um transporte tão eficiente, turma. Ele é mais seguro também, gente, uma segurança dele, com relação à segurança da carga. Porque lá no espaço aéreo, ela não vai ter chacoalhamento, esburacamento das ruas, das avenidas, das estradas. Não. É um transporte de confiabilidade, de entrega sem problema na sua maior parte. Quando você embarca por avião, ou a mercadoria, até a questão do assalto. Como é que a pessoa vai assaltar um avião? Se o avião está lá 11 mil pés, mais de 10 mil quilômetros, 11 mil pés, lá em cima, aí ao ladrão é um assalto. Ora, meu Deus. E agora? Ele não vai roubar as pessoas e descer do avião, porque ele está lá em cima. O avião. E quando ele pousar, turma, o ladrão, ele vai pousar num aeroporto. Naturalmente, ao chegar no aeroporto, vai ter o policiamento, a segurança, esperando por ele. Então, a não ser que você sequestre o avião, terrorismo, aí já é uma outra história. Como aconteceu no World Trade Center, né, aqueles dois prédios, as famosas Torres Gêmeas, onde nós tivemos ali, em 2001, né, o atentado do World Trade Center. Mas, tirando isso, é um transporte seguro. Transporte seguro. Olha só. Aqui eu tenho o marítimo. Voltando a falar dele, porque agora eu quero mostrar as vantagens do transporte marítimo. Primeira vantagem dele, ele é competitivo para produtos com baixo custo e toneladas. Olha, gente. Ele é adequado a transporte de cargas. Cargas que não sejam tão valiosas. Porque se eu tenho uma carga valiosa, aí eu tenho os navios piratas, que são aqueles de assaltantes. Aí já não dá, né, turma? Mas a carga é mais em conta, é mais barata, não é tão cara, é como soja, milho. Aí ele é mais interessante, né? E como eu te falei, a quantidade de combustível que ele consome, combustível, pela quantidade de carga que ele leva, ele é barato, ele é eficiente. Eu sei que um navio desse consome mais combustível do que uma Scania. Só que o navio desse leva o equivalente a centenas de Scanias. E leva qualquer tipo de carga. Até porque vocês estão vendo na imagem,
os containers, que são esses caixotes gigantes aí. E esses containers, eles são refrigerados. E como são refrigerados, eles podem levar qualquer tipo de carga. E a questão do menor custo, como eu te falei, é porque ele transporta muito numa só viagem. Como transporta muito numa só viagem, pelo combustível que consome, é eficiente. Olha, transporte marítimo. Né? Aqui eu tenho transporte ferroviário. Transporte ferroviário, naturalmente, é aquele que ocorre sob trilhos. Transporte ferroviário. Trilhos. Na imagem, vocês observem um trem na linha férrea, que são os trilhos dele. O transporte ferroviário, turma, também é de cargas. A estrutura aí é para isso, olha aí. Um trem desse transporta o equivalente a vários caminhões. Então, numa só viagem, ele transporta muita carga. Agora, vamos para as desvantagens. Não possui flexibilidade de percurso. Não entendi. Gente, ele só vai de uma estação para outra. Ele não dobra a esquina, vai para a direita. Mas vamos passar aqui. Não. Ele é engessado, como diz a história. Ele sai de uma estação para outra. E ele precisa de outros meios de transporte. É o que a gente chama de transbordo. Não estou entendendo. Olha, gente. Para carregar um trem, eu preciso de máquinas. Para retirar do trem, eu também preciso de máquinas. Então, ele é extremamente dependente de máquinas que transportam e retiram nele. E ele depende muito dos outros tipos de transporte. Porque ele não vai deixar na tua casa. Ele não vai deixar na tua casa. Ele só vai até a estação. E lá da estação para essa mercadoria chegar na tua casa, aí você tem que contratar outro meio de transporte. Ele não é porta a porta chamado. Transporte porta a porta é o automóvel, é a moto. Ele é pouco competitivo para pequenas distâncias, porque ele demora, tem que construir o trem. Para pequena distância, é melhor o caminhão mesmo, que dispensa construir trilho, essa coisa toda. Os horários, ele tem o horário dele, turma. O transporte marítimo, ferroviário, ele tem um horário dele. Nós aqui temos que nos adequar ao seu horário. E o manuseamento, manter essas estradas, manter o trem, é aquela história, turma. Grava bem essa aqui. Quanto maior o transporte, mais custos na sua manutenção. E na construção, né? Um trem desse é muito caro. Muito caro. E aí você precisa gastar com essa... Isso aí são as desvantagens. Olha, os países que mais se destacam no transporte de trem ferroviário é a Rússia, a Europa, a China e os Estados Unidos. É impressionante como a Rússia investiu pesado no transporte de trem ferroviário. Por quê? Porque a Rússia ela já foi União Soviética. E na época da União Soviética, existia a Guerra Fria contra os Estados Unidos, que era capitalista, e a Rússia, que era socialista. E como socialista, a Rússia não se rendeu ao automóvel como nós. A Rússia não se estendeu ao automóvel como nós. Porque se ela tivesse atraído as indústrias automobilísticas, ela estaria reforçando o capitalismo. E a Rússia, ela, na época, principalmente, ela era socialista. E aí o governo russo, como não tinha interesse em investir nas indústrias automobilísticas para trazer automóvel, ele investiu o quê?
nas ferrovias. É o país que mais depende das ferrovias. É o contrário do Brasil. No Brasil, a gente depende principalmente da rodovia. Isso daí prejudica muita gente. Beleza, turma? Olha, aqui eu tenho chamado a classificação dos transportes. Eu tenho um unimodal quando eu utilizo um só e um só trecho. Eu pego um carro, vou lá para o rodoviário, desço na outra, acabou, unimodal. O sucessivo é quando eu uso o mesmo tipo de transporte, só que mudando vários aviões, ou vários caminhões, ou vários trens, ou vários aviões. Já falei, né? Então, aí é o sucessivo. O multimodal é quando eu contrato uma empresa, o multimodal, turma, eu contrato uma empresa que usa vários tipos de transporte para levar minha mercadoria. Aí eles se viram. Eu digo, ó, quero que minha mercadoria chegue na China. Eles têm um avião, eles têm navio, eles têm trem, eles têm todo tipo de transporte. Eu não vou me preocupar. Aí é o multimodal. O intermodal é quando eu também utilizo vários tipos de transporte. Só que eu tenho que individualmente contratar cada empresa. Eu tenho que contratar cada empresa. Aí é diferente. Beleza, turma? Aí a classificação dos transportes. Olha o rodoviário. O do Brasil. O principal meio de transporte do Brasil, turma, é o rodoviário. E o rodoviário é tudo que anda sobre rodovias. Os automóveis, os caminhões, as vans, os carros, as motos, quadriciclos e similares. O transporte rodoviário, ele tem as seguintes vantagens. Ele é flexível. Se eu quero levar uma grande quantidade de mercadoria, eu levo um caminhão, boto no caminhão. Se eu quero entregar um celular, eu boto numa moto. Olha, ó, tá vendo como ele é flexível? O trem não, o trem é aquele tamanho dele, leva muito a pouca coisa, é o trem, né? Aqui eu dependendo da quantidade da carga, eu utilizo um transporte rodoviário condizente àquela carga, que não é o caso dos outros transportes. Flexibilidade no deslocamento. Ele vai bater na tua casa, no teu bairro. Um entregador de pizza vai até onde você estiver. Um trem não faz isso. Eles chamam o transporte rodoviário de transporte final. Ele consegue ser transporte final, porque ele vai até o consumidor final. E ele é o transporte, como eu falei para vocês, porta a porta. É de entrega mesmo. É rápido. Transporte, porque ele é ágil, né, turma? Ele é muito ágil. Mas, claro, existe a questão dos engarrafamentos. Engarrafamentos esses que diminuem o tempo. Aliás, aumenta o tempo de entrega. Aí é um problema. A questão do manuseio, da manutenção, do reparo. Olha, gente, uma estrada que se constrói hoje, daqui a alguns anos tem que reformar ela toda. Dependendo da chuva do lugar, enfim, é uma série de fatores. Como também, se foi bem construída essa estrada, tudo isso vai influenciar na duração da estrada. Então, gente, as sinalizações apagam, os sinais dão defeito, as estradas esburacam, sem eu falar de outros problemas das estradas, né? Ou seja, o transporte rodoviário, ele precisa de muito investimento, muita manutenção. Beleza? Elevada cobertura vegetal ou geográfica. Por que o transporte rodoviário, turma? A moto vai em diversos lugares, como eu falei, é um transporte porta a porta. Vai até a tua casa. Muito competitivo em curtas e médias distâncias. Opa, isso é importante. Para curtas
ou médias distâncias, ele é competitivo. Por que ele é competitivo? Porque de um bairro para outro eu não vou botar um trem, um avião. Ele é para curta distância. Eu não vou investir em uma linha de trem, em um aeroporto, para de uma cidade vizinha da outra. Aí quem entra como ele, o rodoviário, ele é mais vantajoso em o transporte de carga para curta distância. O mais vantajoso é o rodoviário. Agora, quando esta carga é para longas distâncias, aí ele se torna muito mais caro mesmo. Entrega direta, porta a porta, como eu falei para vocês. Agora vem as desvantagens. Quais as desvantagens do transporte rodoviário? A primeira, carga limitada. Um caminhão não leva o que um navio leva, o que um trem leva. Aí, para isso, eu vou precisar de vários caminhões para transportar uma safra, por exemplo. E se eu coloco vários caminhões, turma, eu vou consumir combustível, vou poluir o ar, desgastar estradas. Ó, depende de infraestrutura. Como eu te falei, precisa de sinalização, demarcação, estacionamento, rodoviária, semáforo, quebra-mola, as próprias estradas, as rodovias, tem que fazer. E tem que manter. Não adianta só fazer essas estradas. Eu tenho que manter também essas estradas. Aí é um problema. Dependente de regulamentação. Olha, o transporte rodoviário, gente, ele precisa de muitas pessoas trabalhando para ele funcionar. É isso que eu quero dizer. Para as ruas estarem repletas de veículos, eu preciso de pessoas trabalhando, consertando sinais, reformando as ruas, olhando nos radares, nas câmeras, o excesso de velocidade, enfim, tudo isso encarece, né? Ele em grande distância, aí é um problema, turma. O transporte rodoviário, para você levar uma mercadoria em longa distância, levando muitos caminhões, aí você vai gastar com muitos caminhões. Isso daí não é bom. É o problema do Brasil. Mais de 65% de tudo que o Brasil transporta é por caminhão. Eu vi até uma frase histórica, né? Sem caminhão, o Brasil para. E é verdade, porque já parou. Há alguns anos nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Isso contribuiu para uma paralisação nacional. Então, turma, é nesse sentido que a gente observa que o transporte rodoviário, que tem vantagens, mas também tem muitas desvantagens. Beleza, turma? Aqui, como eu falei anteriormente, sobre o aéreo, né? É rápido, é eficiente. Já falei essa parte aqui. Olha, gente, mas eu queria destacar é que o transporte aéreo, ele precisa, no Brasil, de mais investimentos. Mais investimentos. Principalmente nos nossos aeroportos. Principalmente nas empresas que prestam serviços para o Brasil. Qual é o problema dessas empresas? Elas não são eficientes? São. Não são seguras? São. Então, professor, se elas são eficientes, seguras, qual o problema dessas empresas? O primeiro problema é que elas são poucas. No Brasil, eu tenho 3 que controlam o espaço aéreo civil do Brasil. A Latam, a Azul e a Gol. E dessas 3, é a Latam e a Gol. A Azul ainda consegue ali fazer uma fretezinha, mas
E aí, professor, olha, gente, dos Estados Unidos, na Europa e vários outros lugares do mundo, a aviação civil, que é essa que nós estamos falando, nós temos várias empresas nacionais e locais. Lá nos Estados Unidos é comum você pegar um voo de uma companhia local. É comum demais. Um avião grande de uma companhia local. Lá nos Estados Unidos tem muitas empresas prestando serviços. Isso ajuda na concorrência. E a concorrência, turma, ela ajuda no preço, né? A chamada livre concorrência. E nessa livre concorrência, o consumidor ganha, porque ele diz, deixa eu comprar uma passagem aqui, peraí, vou procurar as companhias aéreas dessa rota. Várias. Aí ele vai escolher aquela que mais ideal para ele. Aí as companhias, sabendo que tem concorrência, vão melhorar os serviços, aeronaves melhores, atendimento no voo melhor, e também vão se preocupar com o preço. Aqui, cara, a concorrência é mínima, e aí isso faz com que essas empresas aéreas não tenham tanta preocupação com o preço. Vai querer ou não vai querer? Por quê? Porque já era. Ou eu ou a outra aí. Aí, gente, poucas empresas controlam a maior parte dos serviços aéreos dos voos no Brasil. Um outro problema do transporte aéreo do Brasil são os impostos que são pagos, né? Os impostos que são pagos. Nós temos esses impostos aí que acabam encarecendo o preço dos voos, né? E também a falta de construção de aeroportos. Nas capitais, cidades grandes, cidades médias, nós até temos aeroportos. E nas pequenas? Nós temos os chamados aeródromos. O que seria um aeródromo? Uma pista de pouso regulamentada, vamos dizer assim. Precisamos investir nos novos aeroportos e melhorar os aeroportos que temos hoje. Isso impacta na oferta dos serviços, isso impacta na qualidade e até no preço do transporte aéreo brasileiro, que precisa muito, mas muito mesmo. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Transporte nacional e internacional. Falamos da estrutura, dos modais e das vias. Mostramos os pontos positivos e negativos dos principais meios de transporte e como eles ocorrem dentro do Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção, anotação, dedicação, concentração. Que vocês tenham um bom resto de tarde com muitas aulas boas e, naturalmente, um sagrado descanso do final de semana. Um abraço para vocês que vão assistir ainda as outras aulas e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!